Olá pessoal, bem-vindos para mais uma edição do Calabria Cast. E hoje a gente está com um tema muito especial, dia 9 de julho, dia de comemorar o nascimento do irmão Francisco Pérez, que foi um grande personagem, tem uma linda biografia de apoio à obra calabriana, foi um grande amigo do Padre Calabria e tem profundas raízes, inspirações para a gente viver o espírito puro e genuíno da obra. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão interessante, pela primeira vez aqui no nosso podcast, a gente recebe o diretor-geral da Rede Calabria, Padre Gustavo Bonassi, e também já aí, prata da casa, um convidado aí de longa data, Gustavo Gobo, coordenador de pastoral e também conselheiro operacional da Rede Calabria. Bem-vindos. Bom dia, Luiz. Bom dia, amigos. É uma alegria poder compartilhar um pouco da nossa história enquanto família calabriana, porque nós vamos falar de um personagem que remonta aos primórdios da obra. Então é uma alegria poder compartilhar com vocês desse momento. Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez, uma alegria estar aqui compartilhando. Que bacana. E além do dia 9, Gustavo, a gente tava Gustavos, são dois Gustavos aqui. A gente estava lembrando que é uma data muito oportuna para celebrar a biografia histórica do irmão Francisco Pérez, porque agora no dia 19 de julho a gente lembra também o Dia Nacional da Caridade. E no dia 20 a gente lembra o Dia Internacional da Amizade. E ao longo dessa conversa vocês vão entender que essas datas elas se comunicam muito bem, porque o irmão Francisco Pérez foi um grande amigo do Padre Calabria, um grande amigo pessoal, teve esse privilégio de viver com o fundador de forma muito próxima, muito amiga, e também tem uma história de caridade que a gente vai conhecer um pouco mais. Padre Gustavo, assim, brevemente, quem foi o irmão Francisco Pérez, o que ele representa para a obra, para o pessoal conhecer? Bem, o irmão Francisco Pérez, antes de mais nada, o Conde Pérez, podemos dizer assim, ele faz parte da aristocracia veronesa. Ele nasce numa família nobre, ele tem uma profissão de nobreza, inclusive para a época, ele era advogado, ele era vereador e posteriormente se tornou religioso. Então, a casa dos Pérez, no coração da Verona, de Verona, é um palácio. Ainda hoje ele está lá, é uma obra de uma arquitetura ímpar. Ele faz parte hoje do município de Verona, esse prédio. A família Pérez era possuidora de mais de 1.000 hectares de terra. Nossa. O Mário Gadilli, que é um historiador da obra, faz parte diz que eles já tinham 1.087 hectares. Então ele era dono de muita terra. Que faz parte da província de Verona, da cidadezinha de Zévio. Inclusive o pai de Francisco, ele foi prefeito, o Antônio, o pai dele, foi prefeito de Zévio. O irmão de Francisco era vereador também. Então tudo se interliga assim de uma mostrando de uma riqueza, de uma pomposidade, até poderíamos dizer assim, eles tinham até uma certa ostentação, que depois vai se transformando em também aquilo que eu dizia, caridade, porque logo no início o Francisco, quando ele assume, após a morte do pai, que ele assume a administração, ele dá outra conotação também administrativa para os bens. Ele já tem um olhar diferenciado de beneficiar também com contratos justos os funcionários, os trabalhadores, E isso já dava a conotação de que ele sofria a influência da sua fé. Sim. Porque a fé ela tem que se traduzir de certa forma em obras, Sim. Em ações, em ações. E a gente vai vendo que ele vai dando uma conotação assim de justiça, e tanto que após a sua decisão de vender tudo, e ele vende para a própria família, vale lembrar isso,
ele também, boa parte das terras, ele vai vender para os próprios funcionários, dando a eles a oportunidade de adquirir aqueles espaços e pagarem longas prestações. Legal. Então, veja que isso é bonito, ver que ele tem um senso também de justiça, dizer assim, pô, o cara trabalhou comigo a vida inteira, então agora chegou a tua vez, isso é seu. Legal. Né? Então, esse foi Francisco Pérez. E estamos falando antes da sua entrada na congregação. Sim, com certeza. E o irmão Pérez, pensando nos dias de hoje, ele fez algo impensável, né, Gustavo? De abrir mão dos seus bens e tudo para viver o espírito da obra, né? E tu até que me lembrou que a gente tem o Dia Internacional da Amizade e sugeriu essa relação, né? O que a gente lembra dessa amizade do Padre Calabria com o irmão Pérez? Então, foi uma amizade, a gente pode dizer que foi a providência que foi aproximando eles, né? Quando eles se mudaram, depois da morte do pai, eles se mudaram para uma rua próxima onde morava a família Calabria, né? Então, onde morava o João Calabria. E aí a providência foi aproximando de alguma forma. A proximidade pela paróquia, né? Foram conhecendo os mesmos padres, o padre Scapini, o padre Natal, e aí foram se aproximando. Conta também na biografia do Francisco Pérez, né? Que é essa aqui, o rico que se fez pobre para seguir a Cristo, que possivelmente o Pérez muitas vezes ajudou de forma escondida a família Calabria através, né, do Padre Natal, do Padre Scapini. Então, foi uma amizade que foi se constituindo, a gente pode dizer, pela providência. E eu dizia antes também, né, eles vieram de situações de sociedade muito diferentes. O Padre Calabria é uma situação de pobreza muito grande, mas eles se encontraram pela fé. Né? Então, foi uma amizade que nasceu pela fé, pelo propósito de fazer o bem, de viver a caridade de fato, né? Então, eu ficava refletindo um pouco enquanto relia essa biografia. Tem aquela passagem onde Jesus diz, né, que vêm os discípulos e a mãe dele, assim, eles dizem, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Aí Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são estes que fazem a vontade do Pai que está no céu. Então, é um outro laço de fraternidade, né, de amizade. Então, acho que o Francisco Pérez e o Padre Calabria viveram esse laço profundo que não era de sangue, mas que era de fraternidade verdadeira, assim. Com certeza, né? Uma história muito bonita. E padre, eu também, lendo um pouco a biografia, percebi que o Pérez ele teve uma raiz na tradição cristã, né? Uma cultura, formação cristã desde sempre, né? Como que isso impactou ao longo da vida dele essa decisão de seguir a obra, de entrar para os pobres servos? Uma coisa interessante, Luiz, é que Padre Calabria e Francisco Pérez, eles têm apenas 12 anos de diferença. O Pérez nasceu em 1861, Calabria nasceu em 1873. Então, eu penso que a própria juventude os aproximou, né? Posteriormente, a fé, como o Gustavo ressaltava, fez com que os caminhos fossem se encontrando. E não só o ideal da caridade, porque o Calabria, né, foi tomando atitudes, ações que o irmão Francisco Pérez dizia, eu também gosto disso. Eu gosto de estar no meio dos pobres, eu gosto de ajudar as pessoas. A sensibilidade, eu penso que os unia numa causa. E isso, queira ou não, foi unindo os corações e parece que foi se tornando algo contagioso. Um foi contagiando o outro, né? Pelos mesmos ideais, pelas mesmas propostas, pelas mesmas causas. E isso foi também transformando esses dois corações. Eu penso que o Calabria também teve que fazer o exercício de compreender o Pérez, e o Pérez também foi dizendo, mas isso que o Calabria vive é algo que se torna um projeto de vida para mim. É a essência da fé, né? Então eu vejo que há aqui uma sinergia muito grande de proposta, de visões, de causas, de projeto de vida, né? E é isso que foi dando a tonalidade da unidade desses dois
irmãos, né? Com certeza. E Gustavo, o padre falou a questão ali de gostar de estar com os pobres, né? Viver esse carisma. Contou uma história interessante que ele se fantasiava, se fingia esse mendigo ali. Como é que é essa história aí? Então, na biografia conta, eu não recordava disso, né? Mas conta-se que ele se vestia, né, de mendigo para ir pedir esmolas, né, junto com as pessoas ali que estavam nas ruas, para de alguma forma sentir na pele, né, essa sensação. E é bonito na descrição assim da trajetória da vida dele o quanto ele vai se aprofundando nessa vivência, assim, né? Ele fala que as pessoas precisam ir ao encontro dos pobres para sentir, né, o que é passar fome, o que é passar frio, o que é ter dificuldades, né? Ele por inúmeras vezes ajudava a pagar, né, um aluguel de uma família para que ela não fosse despejada, ajudava na alimentação ou pagava alguma consulta médica. Então, mas ele não era alguém que fazia isso de fora, era alguém que estava no dia a dia. Ele participou de uma conferência, a Conferência de São Vicente, né, que era uma conferência lá da paróquia que ajudava as pessoas, e ele descrevia os relatórios que depois iam ser apresentados ao bispo, né? E diz que esses relatórios eram de uma paixão, que eles percebiam que só poderia escrever alguém que estava vivendo lá no meio dos pobres, né? Então, o Francisco Pérez foi alguém que foi se encontrando e disse, meu lugar não é aqui nesse local da sociedade, né? Mas se eu tenho essas condições, eu vou indo ao encontro daqueles que precisam, né? Sensibilizando. Então é muito interessante, assim, é desafiador para nós hoje em dia, é uma coisa impensável, Impensável, né? Uma cultura difícil, que né? hoje em dia a gente percebe, né? De ostentação, né? De luxo, né? De querer, né? algo mais no sentido Querer financeiro, ter e não querer tanto só ser, ter, né? Mas ele foi ao encontro do ser, acho que é bem nesse sentido. Pois é, Gustavo, e pensando nessa questão, até que tu trabalha muito com a questão da formação humana, né, o desenvolvimento pessoal da instituição, o que a gente pode tirar assim, de lição prática dessa biografia do irmão Pérez para o nosso dia a dia, né? Pensando nessas inspirações que ele coloca para nós. Bom, são muitas coisas que a gente poderia, né? Porque assim como a vida do Padre Calabria, a vida do Francisco Pérez é um grande símbolo para a gente se inspirar, né? É uma grande figura, uma grande personalidade e que a gente muitas vezes conhece pouco, né? A gente conhece mais o Padre Calabria, mas é alguém tão santo quanto Calabria, a gente poderia dizer assim, né? Está em processo ainda para se tornar santo oficialmente, mas os valores dele de justiça, como o padre comentava antes, né? Essa sensibilidade com os mais pobres. Então, para despertar essa formação humana, é a gente olhar para essa vida, né? Que não ficou parada, estagnada, mas se colocou num processo de crescimento. Então, a gente olhar para a nossa vida, né? Olhando para a vida dele, olhar para a nossa vida e dizer, bom, onde é que eu estou e que passos eu posso dar para me tornar mais Francisco Pérez, né? Sim. Então, acho que pode ser um caminho para a gente caminho para a gente pensar, né? E Padre Gustavo, depois que ele abdicou ali as riquezas dele, né? Foi viver a vida na obra. Quais trabalhos será que ele se dedicava, né? A gente tem ali algumas imagens, parece que ele levava uma vida bem humilde, né? Fazia os trabalhos mais simples. Como será que era essa rotina dele? A gente tem algum relato? Primeiramente, eu penso que uma virtude também do irmão Francisco Pérez, para os tempos atuais, é aquela da humildade. Eu acho que a grandeza do irmão Francisco Pérez nasce a partir da humildade. E isso foi a potência para ele se tornar um grande, hoje, né, para a obra, né, um expoente, Sim. né, uma pessoa e a humildade fez com que ele se colocasse a serviço. Ele gostava, por exemplo, de limpar o pátio, né, se colocava no meio dos meninos porque a galerinha cresceu, né? Calabria foi acolhendo, né, os jovens e tal, e se tornou um grupo bastante grande. E ele se colocava no meio dessa juventude. Um outro diz que ele era um grande educador, né? Ele tinha uma forma particular e claro, ele tinha toda uma cultura, inclusive. Sim. Né? Ele ficou um tempo como mestre de noviços, né? Justo. Pediu para ele ser mestre de noviços um tempo. Então, assim, veja que tudo isso foi dando ou qualificando ele também para viver dentro da obra, mas vivendo como um irmão. Sim. Né? Não se colocando acima de ninguém, até mesmo porque ele não tem mais nada, ele abdicou de tudo, né? Então, nessas condições, ele, inclusive dizem que
o irmão Francisco Pérez vivia uma santa alegria, né? Talvez porque ele não tinha mais nada que o prendesse, não tinha mais nada que ele pudesse dizer, pai, isso aqui é meu. Não tenho mais nada. Tudo que eu tenho é aquilo que está no meu corpo, está no, né? As poucas roupas que eu tenho no meu armário, e acabou, né? Então, esses são os serviços, né? As qualidades, os talentos que ele foi deixando, né? Com que isso se tornasse o seu tudo, né? Na sua vida. E bonito que no seu diário, por várias vezes ele descreve, né? Dizendo, como eu gostaria que todos pudessem experimentar aquilo que eu estou experimentando. Que legal. Né? E que especialmente que eles pudessem experimentar quanto é bom estar com Jesus, né? Quanto que eu gostaria que o mundo conhecesse e vivenciasse, né? O amor a Jesus, né? E que foi isso que depois ele viveu até os seus últimos dias, né? Ele viveu até os últimos dias na obra calabriana, né? Inclusive, acho que tem um paralelo ali da data de falecimento do Calabria com a do Pérez. Acho que foi bem próxima, né? Foi 4 de dezembro, ambos. 4 de dezembro. Que coisa, né? Isso não é... Foi em 1937 que o Francisco Pérez faleceu, e o Padre Calabria depois, vários anos depois, mas no mesmo dia. No mesmo dia, né? Dezembro. Como é que pode uma coisa dessa? Calabria faleceu 17 anos depois, né, do Pérez. Né? Que interessante. Mas eu acho que também isso, nós temos outros irmãos na obra que faleceram no mesmo dia, né? Parece que a sintonia também nisso, né? De corações, né? De almas, né? De almas, né? Vão aproximando até mesmo da santidade, né? Inclusive Calabria, na morte do Pérez, ele diz, hoje morreu um santo. Hoje nós podemos dizer que conhecemos em vida um santo, né? Então, embora que a igreja ainda não tenha reconhecido oficialmente, para nós ele já é santo, né? Ele já é uma pessoa virtuosa, né? dos valores evangélicos, né? Sim, mas acho que é um pouco isso, né? Porque a gente teve um episódio, tava, né, Gustavo, que a gente teve com o irmão Silvio, e a gente falou um pouquinho do que era ser santo, né? E a gente tinha refletido que ser santo era viver o evangelho, né? E acho que o Pérez, ele de sobra viveu isso, né? Tem aquelas questões dos milagres, que é aquela questão toda, né, da igreja, mas do ponto de vista de seguir o evangelho é indiscutível, né? É justamente isso. Antes de uma pessoa ser reconhecida pela igreja, ela é reconhecida pela comunidade, pelas pessoas. Se não há esse reconhecimento, né, já em vida, né, e depois da morte, a igreja também não vai abrir o processo de canonização. Então, o primeiro passo é que as pessoas o reconheçam como um santo. E para nós, da obra, né, e para quem o conheceu, tanto que as pessoas, quando ele entra na obra, os da aristocracia veronesa e a comunidade veronesa vão ver o que está acontecendo lá em São Zenimonte, que é a nossa casa-mãe. Lá já está acontecendo milagres. Olha o que aconteceu com o Pérez. Que legal. Bonito isso, porque são fatos, são situações que dão essa tonalidade de que coisa extraordinária. Extraordinária, né? O que está se passando, né? É uma mística que enriquece, né, a biografia da obra como um todo, né? E essa relação do Calabria com o Pérez, essa relação deles é muito educativa para todos nós até hoje, né? E pensando assim na questão dos recursos financeiros, né? Que providência que foi pro Calabria, para a obra naquele momento, o irmão Francisco Pérez então decidir, vou abdicar tudo aqui em nome da obra, né? Como que isso teve impacto naquela época, né? Acho que foi importante, né, para as atividades, né? Acho que é interessante destacar que o Padre Calabria, ele demorou muito para aceitar o Francisco Pérez. Demorou muito. O Francisco Pérez sofreu muito porque ele queria muito entrar logo na obra, mas o Padre Calabria, de alguma forma, sentia que aquilo ali talvez não seria muito um sinal de providência, né? Como é que a gente iria perceber a providência? Bom, a gente tem um conde que está sustentando a obra, então tudo bem, né? É bonito falar da providência, mas tem um conde sustentando a obra, né? E o Padre Calabria sentia que isso não estava fechando muito bem, até que chegou ao ponto, depois de todo um processo, né, que o Francisco Pérez
vendeu tudo que tinha, né, para sua própria família ali. Então abdicou de tudo, como o padre já trouxe, e aí sim, o padre Calabro agora pode entrar na obra dos pobres servos como um pobre. Como né? um pobre. E Que aí, legal, né? mas com certeza o Francisco Pérez ajudou muito a obra, né? Inclusive para adquirir a casa-mãe, né? Depois outros espaços. Foi uma providência muito grande também, essas ajudas financeiras, para que a obra pudesse ter espaços de acolhimento para as crianças e tudo mais. Então foi um grande benfeitor que foi se aprofundando e se tornou um membro da própria obra. Mas também, né, Gustavo, talvez a maior ajuda do irmão Francisco Pérez foi a sua presença enquanto ser humano. Com certeza. Né? Mais do que os seus recursos. Porque tá bom que ele tenha ajudado com alguma, talvez quando adquiriram San Zenimonte, que era um valor que Calabria não teria condições, né, mínimas condições de adquirir, mas o grande bem, eu penso que é o fato de ele estar na obra, mas estar de coração pleno ali, né? pleno, Vivendo aquilo. Inteiro, né? E fazendo aquilo que ele fez. Sim. Porque Calabria, a obra foi enriquecida com a sua presença enquanto tal, né? Sim. Porque os dois, né, a amizade dos dois, eu acho que foi também dando aquela tonalidade também de porque é os primórdios, então não se tem muita clareza por onde vamos caminhar, né? E eu penso que a lucidez também de Francisco tem ajudado muito o Calabria, né, com ideias, com conversas, né? Com certeza. Eu fiquei imaginando, talvez o padre Calabria, pensando assim, olhando para a vida do Francisco Pérez, dizendo assim, é isso aí que é o espírito da obra, né? Com certeza. É isso aí, tipo, é se desapegar de tudo, né? É buscar o bem e a caridade no nível mais alto, né? Se entregar de forma plena. Eu acho que essa troca, assim, foi constituindo o espírito da obra, assim, acho que bacana. E para quem ainda não viu a imagem, né? Talvez conseguir colocar nessa segunda câmera aqui, eu vou tentar encaixar um pouquinho. Esse aqui é o Pérez, aqui tem uma imagem. Aqui na capa também tem outra. E depois a gente vai falar, antes de encerrar, dos livrinhos também, para quem quiser se informar um pouco mais, né? E é interessante, padre, observar, quando a gente lê não só a biografia do Pérez, mas da obra em geral, que para a época, né, a congregação dos pobres servos tinha algo de novo, que era valorizar muito os irmãos, os leigos, todas aquelas pessoas que realmente doavam a obra, né? E eu acho que esse carinho que o Calabria tinha, o reconhecimento pelo Pérez, demonstra um pouco do carisma também da obra em geral, né? De valorizar os leigos, os irmãos, todos aqueles que vêm a contribuir, né? Com o serviço aos pobres, né? É impensável nós pensarmos a obra sem os leigos. A gente não consegue imaginar. Por isso que a obra nasceu com os leigos. E a obra está crescendo por causa dos leigos. Né? Hoje, no mundo, os pobres servos, né, os irmãos, os padres, nós somos em torno de 300. E quando nós pegamos os nossos colaboradores, né, as pessoas que se unem a nós, né, os leigos que se unem a nós, os voluntários que se unem a nós, é um número... Não sei, agora eu não tenho um número exato. Só que na rede são 900 colaboradores, mais, agora 1.000, né? Mais. Né? Então, no Brasil, acho que nós somos mais de 2.000. Com certeza. Então, pensem a obra na Índia, nas Filipinas, na Angola, em todos os 14 países onde estamos presentes. Quem faz a obra acontecer é essa unidade com os leigos, né? Tá bom? Nós, religiosos, temos nossa missão específica, né? Mas os leigos são aqueles que nossos braços, nossas pernas, nossa mente, nosso coração, né? Com certeza. Que façam que as coisas aconteçam, né? E Calabria já tinha isso no coração, né? Ele se serviu de muitas pessoas, né? Quando a gente pega que ele escreve mais de 3.000 cartas, que chega lá no presidente dos Estados Unidos, que chega, né, a hierarquia da igreja, né, que chega às autoridades,
para chamar atenção, né, para a missão que ele Para a tinha, missão que tinha. que ele palpitava no coração, né? Com certeza, né? A gente deseja que esse dia da caridade, o dia da amizade, seja inspirado por Francisco Pérez, por Padre Calabria, né? Que nós possamos viver com intensidade as nossas relações fraternas, de amizade e também em benefício dos outros, né? A gente falava na campanha da fraternidade, né, Gustavo, da amizade social, que é justamente essa capacidade empática e de compaixão da gente ser amigo das pessoas, não só por conveniência ou por uma afinidade íntima e pessoal, mas também porque somos irmãos e irmãs de um mesmo Pai que é Deus, né? Então, que bom que a gente possa exercitar um pouco da amizade social, né, passo a passo, nesse dia da amizade. Rapazes, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, com certeza foi um bate-papo enriquecedor, tenho certeza que o nosso público vai gostar muito de conhecer a história do irmão Francisco Pérez. Temos aquele quadro especial, né, que é a Obra de Pérola, quando a gente deixa os convidados trazerem alguma literatura, alguma indicação relacionada ao tema que a gente discutiu. Vocês estão com os livros aí, se quiserem mostrar um pouco pro pessoal quais são, para o pessoal poder procurar na internet, também adquirir no seu acervo. Começar contigo, Gustavo, de repente? Pode ser. Então, eu comentei antes, de forma breve. Essa é uma biografia também sucinta que a gente tem do Francisco Pérez, mas muito bonita, escrita pelo padre Carlos Sempreboni, que também foi membro da obra, né, por muitos anos. E então é Francisco Pérez, o rico que se fez pobre para seguir a Cristo. Vale muito a pena a leitura. A gente tem alguns exemplares também aqui, né, na delegação, se precisar, aqui na sede da delegação. E aí pode nos chamar que a gente consegue. Eu trago a biografia oficial de São João Calabria, que também traz a história também de Francisco Pérez, através do Mário Gadilli. Inclusive, Luiz, esse livro está sendo reeditado agora. Que legal. Né? Então, será uma boa ocasião para a gente também fazer conhecer, né, esses dois amigos, né, que se uniram pela mesma causa, pela mesma missão. Com certeza. Então, a gente fica por aqui com mais um episódio do CalabriaCast. Agradecemos aí a audiência de vocês e até um próximo episódio.